Amém. Pessoal, é com muita honra, né, que eu recebi esse convite do pastor. A gente está podendo ministrar a palavra aqui para vocês. Primeira vez de manhã, né, eu já ministrei à noite, né, ministro no Cidade Jovem também, o jovem aí de Cidade Jovem, mas é diferente, é diferente, né. E cada vez que a gente sobe aqui nesse lugar, né, a gente tem um temor e um tremor do Senhor. Não tem como você não ficar nervoso, a mão fica gelada. É diferente de subir aqui, igual eu subi semana passada, para dar os avisos, né? Agora é um pouco diferente. Mas eu creio que Deus vai falar aos nossos corações nessa manhã. Ele não trouxe aqui, não foi por acaso, porque eu tenho uma palavra para poder abençoar, né, vinda dos céus para a sua vida. Vamos fazer uma oração antes de eu iniciar a palavra. Senhor, nesse momento que o Senhor, Pai, venha me usar como um canal aqui nesse lugar, que a sua presença já é real aqui, Senhor, nós sentimos, ela é palpável, Pai, desde o primeiro louvor, desde quando saímos de casa, Senhor, nós já sabíamos que o Senhor habita aqui nesse lugar. Continue com cada um de nós, Pai. Eu creio, Pai, que nós vamos sair hoje daqui da maneira diferente a qual nós entramos, Pai, que a tua palavra vai ser ministrada aos nossos corações, Pai, tanto eu aqui em cima também, Senhor, venha ministrar o meu coração, Pai, para que nós possamos aprender mais do Senhor e se deleitar, Pai, cada vez mais na tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava ali embaixo, né, ouvindo cada situação que acontece durante o culto, né, Deus tem mostrado muitas coisas. E essa renovação aqui de aliança também, né, não tem como você não se emocionar. O que Deus faz aqui na nossa igreja, Deus tem nos dado cada um aqui. E eu creio que o Senhor tem algo novo para fazer no nosso meio. Eu agradeço o pastor TK, o pastor Heraldo pelo carinho, pelo companheirismo, né, de sempre, pelo cuidado de sempre que ele tem com cada um de nós. E se eu estou aqui hoje, é porque ele acreditou em mim. Ele acreditou, ele não desistiu de mim, da minha família. E eu sei que eu estou aqui hoje é porque ele acreditou. Por mais às vezes que ele passe por situações que a gente não imagina, mas ele está sempre com o coração disponível para nos abençoar, uma palavra de conforto, liga, se preocupa, e isso para mim não tem preço, é gratificante. É realmente um companheirismo, é um amigo. Às vezes eu nem chamo de pastor, não falo, e aí, meu amigo pastor TK, obrigado. Mas por causa mesmo da intimidade, do convívio. Quando eu cheguei aqui na igreja, né, há 7 anos atrás, mais ou menos, quando eu passei pelaquela porta, ele me abraçou de uma forma tão tremenda que me segurou aqui. Já me puxou para o Cidade Jovem, já me puxou ali para poder fazer as coisas e tal. E eu aceitei a ideia. Você tem ideia, gente? Eu comecei a tocar no louvor do Cidade violão. Eu não conectava nem o fio ali na caixa. E ele ficava ali me incentivando. Vambora. Aí o Diego, né, que era o irmão dele, ficava assim para mim. Vai, dó! Aí eu procurava o dó ali no violão. Qual que é o dó, meu Deus do céu? A música estava lá na frente, estava lá atrás ainda. Mas, cara, isso para mim foi tão importante, né, que eu comecei a fazer aula de violão, aprendi a tocar violão. Aí eu comecei a tocar no Cidade Jovem realmente, e a confiança entre a gente ficou tão forte, né, que ele teve que ir para missões, né, e ele, junto com a sua esposa, né, escolheram a gente, eu e Tati, para liderar o Cidade Jovem. E eu creio que o Senhor preparou tudo isso. E ele voltou, né, e eu fiquei disponível. Senhor, vou entregar os talentos para o pastor, né, porque eu cuidei. Multiplicou, cresceu, aí não, você vai permanecer. Você vai permanecer. Estamos aí, né, com Cidade Jovem, caminhando. Esse ano, faz 10 anos Cidade Jovem. Cadê a Cidade Jovem? 10 anos, muitas coisas vão acontecer durante todo esse ano. E eu creio que Deus quer fazer algo novo no nosso meio. Ele já está fazendo. Então, com isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, 43, 18 e 19.
Amém? Amém? Vamos ler? Diz assim, ó, 18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermos. Agora, abre lá em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. A minha versão é NVI, tá, pessoal? Eu estou lendo aqui. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Ou, algumas versões, eis que tudo se fez novo. Agora, aponta o dedo para o irmão do celular e fala assim, ó. Hoje, tudo se fará novo na sua vida. Agora fala como um profeta de verdade. Vamos lá. Hoje, tudo se fará novo na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Pessoal, se você esperar alguma coisa de mim, vocês vão estar decepcionados. Mas se vocês esperarem realmente em Deus, Ele vai fazer algo novo na nossa vida. Porque é nítido, né, a presença dele aqui nesse lugar, no nosso meio, como eu falei quando eu comecei. E eu tenho a certeza que até o final desse culto aqui, a unção ela será tão perceptível, nós vamos sentir nos nossos ossos quando sair daqui. Se prepara. Irmão, antes de começar a ministração, imagina uma pessoa morreu e chegou no céu. Chegando lá, o anjo, né, o recepcionou e falou assim: bem-vindo, você herdou a coroa da vida. Bem-vindo à casa que o papai preparou para você. Aqui tudo é seu. Mas antes de te apresentar o céu, eu quero te mostrar um quarto que é seu. E nesse quarto, todas as coisas que tem dentro dele são suas. E quando ele entra naquele quarto, ele olha para o anjo e fala assim: nossa, uma bicicleta. Quando eu era criança, eu sempre quis ter uma bicicleta, uma Monarch, mas eu não tinha, eu não consegui. E o anjo começou a mostrar as coisas que estavam ali naquele cômodo. E quando ele olha para o lado, um cômodo grande, ele vê um carro. E, nossa, um carro. Um Chevette. Quando eu estava na minha adolescência, na minha juventude, né, meus 18 anos, eu sempre quis ter um Chevette. Mas eu não tinha, não consegui. E ele continuou olhando para o lado. E ele vê dinheiro, ele, nossa, dinheiro? Mas aqui vai precisar de dinheiro? O anjo, não. E em volta tinha várias coisas, vários presentes. Aí o anjo falou para ele assim: isso aqui são as coisas que você almejou ter na terra, mas você não pediu elas. Todas as bênçãos que estão aqui, todos os presentes que estão aqui, ela vai ser recebida lá na terra, mas você não pediu. Olha para o seu irmão de novo e fala assim: tudo que você precisar, peça. Porque lá em Efésios 1, versículo 3, está escrito assim, ó: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. Amém? Tudo que você precisar, querido, tudo que você desejar,
Deus já vai liberar na sua vida. Só que você olha para mim e fala assim, pô, Fabiano, você sai lá da juventude, lá da cidade jovem, o pastor está para pregar aqui no domingo de manhã, e você vem pregar a teologia da prosperidade? Sim e não. Teologia da prosperidade, querido. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade é ausência de necessidade. E a ausência de necessidade pode ser uma enfermidade que atingiu o seu corpo. E essa enfermidade está atingindo o seu corpo, está roubando a sua saúde, a sua prosperidade. Prosperidade ou escassez pode ser também algo que você enfrenta de luta na sua casa. Ou qualquer área da sua vida que não esteja na plenitude. Tudo que está faltando algo é falta de prosperidade. E se é falta de prosperidade, nós podemos assimilar isso ao deserto. Deserto é algo que nós normalmente associamos ao quê? Um lugar seco, um lugar árido, um lugar que falta vida e um lugar que falta condições de sobrevivência. Mas só que esse texto que nós lemos, tem alguns elementos nele, né, que estão escritos assim, ó. Esqueçam o que já se foi, mas não vivam no passado. Eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir caminhos e riachos. Mas, Fabiano, não estou entendendo. O que você quer dizer com isso? Deus me trouxe aqui hoje para falar com você que Ele vai fazer coisa nova na sua vida. Se está faltando saúde, Ele vai trazer saúde. Se está faltando paz, Ele vai trazer paz na sua vida. Se está faltando recursos, Ele vai trazer recursos na sua vida também. Eu não sei o que está faltando na sua vida, mas se está faltando algo, Jesus vai trazer a plenitude sobre sua vida, sobre você. Mas só que para isso, aí que vem a boa, né? Só que para que isso aconteça, é necessário algumas coisas. Primeiro passo, o texto ele traz alguns elementos importantíssimos. Passado, coisa nova, surgindo, ação de perceber, deserto e riachos. Tudo que Deus vai fazer em nossas vidas, Ele faz de múltiplas maneiras, querido. Pedro não dizia isso. Ele opera por multiforme graça. Mas Ele sempre tem um jeito de agir. Um padrão de agir diferente. Dentro das suas múltiplas maneiras. Só que para nós recebermos, nós precisamos entender como que Ele está fazendo isso na nossa vida. Muitos não recebem o milagre porque não observam os elementos que estão escritos nesse texto. Primeiro ponto, passado. Crente que é crente vive novidade de vida todos os dias. Um dia desse, no trabalho, estava ouvindo, e estava conversando na rodinha no trabalho, eu cheguei para participar da conversa assim, né? Eu falei, estão morcegando aí, né, rapaz? Eu brinquei com eles ainda, né? Aí estava falando que recebeu uma oportunidade para poder pregar na igreja, para dar um testemunho na igreja. Porque tem igreja que você vai, né, você visita, às vezes eles chamam você, quer dar um testemunho, fulano e tal. E ele recebeu essa oportunidade de dar um testemunho. E ele falou assim, o que eu vou falar? Não sei. Aí ele lembrou, lá em 1990, que ele falou, 92, Deus entrou com providência na minha família, com graça na minha família. Eu falei, poxa, não houve salvação, né? Vamos ver cadê o milagre agora. Ele não contou o milagre. Tem gente que está preso no passado. Tem gente que está preso em situações passadas que não está vivendo o novo de Deus. Porque não se abrem para viver o novo de Deus.
Gente, precisamos se abrir para viver o novo de Deus. Não sei se vocês ouviram meu testemunho semana passada, junto com meu filho aqui. Eu me abri, eu corri para o pastor, corri para o líder do meu filho, que é o Douglas. Esse filho aqui não é o outro, tá? O Mateus. E eu tenho que buscar ajuda. Se eu não me abrir, se eu ficar travado para mim mesmo, gente, eu não vou ser tratado. Seja qual for a área que a gente precisa. Eu precisava do meu filho. Eu chegou a um ponto que eu não sabia mais o que fazer. E Deus entrou com provisão e graça na minha família. Gente, o que ele fez foi tão importante, né, o processo que ele viveu para poder, e não desistiu do curso, que ele chegou em casa essa semana da faculdade, vai ter uma apresentação de trabalho, né, lá na faculdade. E o tema do trabalho vai ser primeiros socorros. Foi o curso que ele terminou. E ele vai apresentar o trabalho. Olha o que Deus faz. Aquele medo que ele tinha, aquele que estava travado em conseguir fazer as coisas, quis desistir do curso. Hoje, na faculdade, ele está à frente dos amiguinhos dele lá, dos amigos do grupo que ele montou, e ele está dando dicas, informações de o que tem que fazer. Você está entendendo o que Deus faz na nossa vida? Nós temos que suportar o processo. Quer viver o novo de Deus? Esqueça as coisas do passado. Passado, meu amigo, só traz lembrança para te dar esperança. Mas o Senhor faz coisas novas todos os dias. Esta é a vantagem de a gente servir a um Deus vivo e eficaz. Ele faz coisas novas todos os dias. Esqueçam de tudo que ficou para trás. Tudo que ficou no passado. Porque algo novo está surgindo, querido. E nós temos que esquecer as coisas que ficam para trás e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Todas as vezes que você olhar para o passado, todas as vezes que você ficar preso no passado, você impede o novo de Deus na sua vida. Você nunca vai receber aquilo que Deus tem para você enquanto você estiver olhando para o que você perdeu, querido. Esqueça as coisas que estão no passado. Viva o novo de Deus, porque quando nós perdemos, é um propósito de Deus de tocar aonde nós perdeu. Você pode ter certeza, a restituição vem no mínimo 2 vezes mais. E se por um acaso for o inimigo que roubou de você, a Bíblia diz que é 7 vezes mais a restituição. Porque coisa nova está surgindo na nossa vida. Amém? Então, não fiquem presos no passado. Prossigam. O processo, às vezes, é doloroso, dói, machuca. Ah, Fabiano, você fala isso, não sabe o que eu passei no meu passado. Mas o Senhor sabe. Ele quer te tratar. Ah, Fabiano, mas eu estou fazendo de tudo, estou orando, estou buscando. Sozinho? Você faz parte de um grupo de vida? Você procurou o seu líder? Você procurou os seus pastores que estão aqui disponíveis? Segundo elemento, a promessa, coisa nova. Eu já percebi que a nossa igreja, queridos, é uma igreja profética. Se eu olhar para a vida de cada um aqui, e se eu perguntar para vocês se vocês têm promessa, vocês vão levantar a mão e vão dizer assim, sim, eu tenho promessa. Eu acredito em vocês. Eu acredito que nós temos promessa sim para viver aqui nesse lugar, na nossa família. Mas o que fazer, Fabiano, quando a promessa não vem, quando ela não se cumpre? Vou te dizer 2 coisas importantíssimas. Não esqueça disso. Primeira coisa, não desista no meio do processo. Segunda coisa, continue acreditando. No momento em que esse texto foi escrito, em que momento, pessoal? No momento em que Israel estava cativo na Babilônia. Deus dali, logo depois, 2 capítulos na frente, Deus envia o rei Ciro para libertar o povo. 2 capítulos ou 3 na frente, se você continuar lendo depois em Isaías. Que estavam cativos lá na Babilônia. Israel estava preso. E como que Isaías vem e profetiza coisas novas estão surgindo? Coisas novas estão surgindo na vida do crente. Para ser dirigida não pelo aquilo que nós estamos vivendo,
mas por aquilo que nós estamos esperando em Deus, né, em Jesus. Querido, tem tanta gente preocupada com a sua luta que não está vendo o que Deus está prometendo. Tem tanta gente preocupada com o que está passando, com a dificuldade, com a escassez, com os ataques, que não está vendo o que Deus está fazendo sobre a sua vida. Deus está fazendo coisa nova, irmão. Então olhe para a promessa, agarre ela, porque ela já está surgindo na nossa vida. Só que você vê o profeta, né, nos mostra no texto aqui, e ele ainda pergunta, vocês não percebem? Coisas novas estão surgindo, você não percebe? Esse é o próximo elemento do texto. Vocês não percebem? Vocês não percebem isso? Não adianta Deus prometer, não adianta Deus dar a evidência se você não perceber. Deus tem feito coisas na nossa vida que você não tem percebido. E o que acontece quando você não percebe, querido? Você não agradece. Gratidão. Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Se você não perceber as pequenas coisas que Deus tem feito na sua vida, meu irmão, vou te dar uma triste notícia. Você não vai receber o grande que Ele te prometeu. Seja fiel no pouco. Se você não se deleitar pelas pequenas coisas e não perceber as pequenas coisas que Deus tem feito, o grande Deus não vai vir sobre a sua vida. Então, olhe, vou contar um testemunho aqui, lá do meu trabalho. Já falei isso para algumas pessoas já, na reunião de cidade jovem, eu acho, e no meu grupo de vida também. Tem um rapaz lá no meu trabalho, que passa uma tribulação tremenda, envolvido com tráfico, envolvido com coisas erradas, né? Mas saiu dessa situação, está trabalhando. E com tudo isso, os filhos dele foram para o mesmo caminho dele. E lá no meu trabalho, né, quando eu chego lá de manhã, né, que eu marco um DDS com eles, eu faço uma oração com cada um deles. Gente, lá tem de tudo. Tem espírita, tem macumbeiro, tem católico, tem ateu, tem de tudo. Mas eles ficam na sala ali, na reunião, e ouvem, né, minha oração. E quando eu às vezes, eu chego um pouco atrasado, porque eu moro muito longe, a gente trabalha em Jacarepaguá, ele fala assim, pô, mestre, chegou atrasado. E a oração, vai ter hoje não? Eu falei, não, agora não dá, não posso parar o trabalho de vocês para poder orar, mas está abençoado no nome de Jesus. Quando tem aniversário, que eles fazem lá uma coisa, eu vou lá e abençoo a vida daquela pessoa que está fazendo aniversário. Eu busco levar a palavra do Senhor. E esse rapaz, gente, você tem ideia do nível de pessoas que trabalham assim? Esse já até não está mais comigo lá trabalhando, foi mandado embora. Tinha um que eu falei assim, ó, tem que vir trabalhar, tem que ficar até mais tarde um pouquinho, né, fazer hora extra, porque tem que fazer um serviço aqui, tem que acabar, bater uma fiscalização lá e tal. Aí, pô, mestre, vou falar com você, te dar um papo, não vou poder ficar até tarde não, cara, porque eu saio daqui, eu trabalho na boca. Eu falei, ah, é? E sua filha, sua esposa fica com quem? Ah, fica em casa me esperando. Eu falei, você sabe que a vida, eu falo mesmo, a vida é curta, né? Para quem trabalha nesse lugar. Você tem trabalho de carteira assinada. O que você está fazendo nesse lugar, meu amigo? Esse saiu de lá. Agora esse que está lá, eu estou tentando de tudo para segurar ele, né? Mas está difícil. Aí ele veio falar comigo, esses dias, eu chego lá, né? Não, que eu não estou aguentando mais ficar em casa, porque eu estou passando por isso. Aí eu vou sair de casa, não está aí batendo minha mulher, eu vou fazer isso, falando absurdo. Vou sair de casa, vou largar tudo, meu filho não quer saber de nada, tal. Pô, meu filho me pediu R$50 aqui para comprar droga, que não sei o que lá. Você quer uma resposta? Meu amigo, olha só. Você é o exemplo da sua casa. Qual é o exemplo que você está dando para a sua família? Chegando bêbado em casa, drogado, virando noite, chegando todo sujo. Aí você quer que seus filhos se espelhem em quem? O filho dele foi preso.
Aí faltou trabalho, para eu tentar tirar o filho lá da cadeia, tal, ficou 3 dias sem trabalhar. Chamei ele para conversar, falei, olha só, ele, pô, me ajuda aí, não corta meu dia não, que é isso, tal. Levei para a diretoria lá, falei com o pessoal, ligaram lá para o RH, combinei com ele trabalhar 3 sábados, para pagar os dias que ele perdeu, para não perder a alimentação dele. Ele me compromete a trabalhar para você todos os 3 sábados. Trabalhou 2, já faltou 2 seguidos, faltou 1. Queriam cortar o dia dele, não corta, ele vai pagar esse dia. Esperei ele lá ontem, não apareceu. Enfim. Só que aí eu falei o seguinte, eu no mínimo posso me prejudicar no meu trabalho. Eu já fiz de tudo que eu posso para poder ajudar esse menino. Eu lavei minhas mãos, falei, olha só, agora é com vocês, se vocês resolverem fazer, vocês podem resolver, se vai mandar embora, se não vai, aí é com vocês. Não sei o que vai ser amanhã quando chegar lá, né? Nem sei se ele vai trabalhar amanhã. Aí, antes disso, né, quando ele falou isso, eu falei, cara, Deus tem um plano na sua vida, cara. Eu lembro quando eu entrei aqui, você fez um culto de ação de graça na sua casa. Para poder... O seu filho tinha sido preso de novo, foi solto, você fez um culto de ação de graça, você fez vídeo, postou no seu status e tudo mais. Cara, você não faz outro culto na sua casa, você quer que eu vou lá? Eu chamo meus pastores para ir lá. Eu falei, meu pastor me levou no Morro da Formiga, por que eu não vou levar você na Vila Kennedy? Vai comigo na Vila Kennedy também. Vamos pregar em Copacabana. Fui lá no Morro da Formiga. Amém. A gente foi, subimos. Foi bênção demais. Como a gente vê o povo sedento por Deus naquele lugar. Aí eu falei, cara, Deus tem um plano na sua vida e na sua família. Aí, pô, mestre, quer me fazer chorar, não sei o que lá, tal. Eu falei, cara, toma uma decisão com Jesus, cara. Muda essa história, você pode mudar essa história. Você é o sacerdote da sua casa. Você pode mudar essa história. Não tem mais jeito não. Eu falei, claro que tem. Jesus tem jeito para tudo. Você tem que acreditar. Eu falei, cara, quantas coisas Deus tem feito na sua vida, você não está percebendo, meu amigo. Olha o livramento que Deus está te dando, seu filho foi preso 2 vezes. Você pegou seu filho na boca de fumo lá preso, lá amarrado, soltou ele. Olha só o que você está vivendo, cara. Eu falei, meu amigo, você quer saber a verdade? Quando que você vai tomar vergonha na cara e ver o livramento que Deus tem feito na sua família? Aí já fico me saindo, pastor, desculpa, mas às vezes eu fujo um pouquinho daquela calmaria, porque, cara, é incrível, mas é isso. Quando que nós vamos perceber o que Deus tem feito na nossa família? Nas pequenas coisas. Ah, mas está faltando isso, está faltando aquilo, mas não está faltando pão, não está faltando a casa, não está faltando ar, não está faltando água. E Deus está trazendo provisão e não está faltando nada, coisa nenhuma, querido. Então seja fiel no pouco, porque sobre o mundo Ele vai te colocar. Perceba o que Deus tem feito, isso é importantíssimo, para receber aquilo que Ele fará na sua vida. Coisas novas estão surgindo. Coisas novas estão surgindo. Tem gente que era para estar morto, mas está de pé. Glória a Deus. Se Ele curar, bem. Se não curar, amém. O nome do Senhor seja louvado. Deus tem múltiplas maneiras de fazer as coisas, mas em nada Ele decepciona o propósito que tem na nossa vida, na vida dos seus filhos. Comece a olhar para aquilo que Deus está fazendo na sua vida e comece a ser grato por isso. A gratidão é que abre porta para a bênção, irmão. A gratidão é que abre porta para as bênçãos. Às vezes Deus está te testando, tá? Testando o teu caráter, nas pequenas coisas, para ver se você vai ser fiel ou vai ser infiel. Quando Ele derramar o muito na sua vida, Deus está testando você. Ele vai falar assim, olha, será que se eu der um carro velho para ele amanhã e depois der um carro importado, ele vai ser fiel da mesma maneira? Será? Será que na dificuldade a gente consegue ser fiel e na bonança a gente esquece do Senhor? Queridos, tenham ação de perceber o milagre de Deus na sua vida.
Tem noção de perceber o milagre? O profeta pergunta aqui nesse texto: acaso vocês não percebem o que Deus está fazendo na sua vida? Aí ele vem falando do quê? Deserto. Onde Israel estava no momento? No cativeiro, no deserto, não é verdade? Deserto é sinônimo de quê? De provação. Deserto é sinônimo de escassez. Deserto é sinônimo de desconforto. Deserto é sinônimo de tudo aquilo que é ruim. Mas ele vem e faz uma promessa: até no deserto vou abrir caminhos e riachos no ermos. Onde não tem probabilidade nenhuma de não ser nada. Quando nós percebemos essas coisas, ele cria caminho onde não existe. Ele cria situações para te abençoar, onde não existiria probabilidade para te abençoar. Ele vai fazer coisas novas na sua vida. Um exemplo muito claro na Bíblia de alguém que passou pelo deserto foi Moisés. Depois de fugir do Egito, ficou 40 anos no deserto de Midian. Ele que tinha sido criado no palácio, agora estava cuidando de ovelhas. Deus, muitas das vezes, nos leva ao deserto para tratar o nosso coração, querido, e nos preparar para algo maior. Antes de Moisés libertar uma nação, Deus primeiro tratou o homem no deserto. Não tire o deserto como um fim. Deus está tratando o teu coração para algo maior que Ele vai fazer na sua vida. E é isso que Ele está fazendo com a gente. Ele está tratando o nosso coração. Permita-se ser tratado por Deus. Está difícil? Procura um grupo. Procura seu pastor, como eu falei. Procura seu líder. Foi no deserto que Moisés teve um dos encontros mais marcantes da Bíblia. A sarça ardente. Está lá em Êxodo 3. Depois você lê lá. Ali Deus chamou Moisés e revelou o seu propósito. O deserto não é abandono, mas muitas das vezes é um lugar onde Deus fala mais claro com a gente. Depois disso, Moisés voltou ao Egito e foi usado por Deus para libertar o povo. Como eu falei, o deserto não é o fim. O deserto é um processo. O deserto prepara para o propósito. Não desista no meio do caminho. O deserto não é onde Deus te esquece. É onde Deus te prepara. Outros exemplos bíblicos que passaram no deserto, Davi. Passou anos fugindo no deserto, antes de se tornar rei. Elias fugiu para o deserto em um momento de crise também. E esse aqui, Jesus Cristo, passou 40 dias no deserto, antes de iniciar o seu ministério. Provação, luta, renúncia. Quem está no deserto hoje não está perdido. Pode ser exatamente o lugar onde Deus está formando algo grande em você. Quando nós começamos a celebrar o Senhor nas pequenas coisas, coisas impossíveis acontecem. Deus te trouxe aqui porque Ele decidiu, me trouxe aqui porque Ele decidiu interromper ciclos de seca na sua vida. Esse é o próximo ponto. Riachos. Tem gente que entrou aqui cansado e vai sair daqui transbordando. Porque Deus está dizendo, vou fazer fluir onde não fluía antes. Riacho não é água parada, querido. Riacho é água que corre, que se move, que avança. Onde há riacho, a terra volta a viver. O ambiente muda. O que estava morto começa
a reagir. Deus não libera apenas água, Ele libera movimentos. Temos que se movimentar, temos que se mexer, não fique parado no deserto. O rio, os riachos estão passando. Se algo na sua vida está parado, querido, Deus está liberando um fluir que vai destravar. Riachos não começam visíveis, eles nascem no secreto, debaixo da terra. Antes de aparecer fora, já começou por dentro. Deus está trabalhando em lugares que você não vê na sua vida. Enquanto você acha que não está acontecendo, Ele está fazendo. Ele está fazendo. Deus já iniciou o milagre na raiz, Ele está fazendo. Ele está fazendo. No silêncio, no oculto, no processo. Não despreze fases escondidas, elas são o berço do fluir de Deus na sua vida. Não despreze. O milagre do riacho é desafiar o ambiente. É natural. O natural é o quê? Deserto, lugar seco. Ermo, morto, que não tem vida. Mas Deus quebra a logística. Essa lógica Ele quebra, não é verdade? Riacho nos ermos. Isso significa Deus não depende do ambiente. Deus não respeita limitações naturais. Deus não muda a realidade sem mudar o cenário. Você não precisa sair do deserto. O deserto precisa experimentar o que Deus colocou dentro de você. É ali que você vai sair forte e preparado. Um riacho começa como um fio de água, mas com o tempo ele cava caminhos, ele rompe barreiras, ele se torna rio. Preste atenção nisso então, querido. Não despreze o começo pequeno. Não despreze as pequenas coisas. Uma oração, uma decisão, um passo de fé pode ser o início de algo que ninguém vai conseguir parar na sua vida. Riachos na nossa vida não passam sem deixar marcas. Onde passam, a terra seca vira fértil. O ambiente muda. A vida reaparece. Como eu falei do testemunho de Mateus, o propósito daquilo tudo era minha mãe. Já estou há mais de 15 anos no Evangelho. Minha mãe não conhecia Jesus. A gente chamava, a gente orava, buscava. E por causa do testemunho de Mateus, a forma como ele ficou, né? E como nós lutamos para poder voltar a ser quem o Mateus é, isso mexeu com ela. Sabe qual foi a decisão dela? Eu quero me batizar, porque Deus existe. Está fazendo aula de batismo. Está lá, ó, minha querida. Te amo, mãe. Isso é profético, querido. Deus não vai apenas te tocar. Ele vai te transformar em um fluxo. Você vai carregar vida. Vida na vida. Você vai carregar a resposta para o seu irmão que está do seu lado. Você vai carregar a presença dele. Só que existe gente que está ao lado do riacho, mas continua com sede. Porventura não percebes? O riacho está fluindo. O rio está passando. Mas nem todos vão acessar, nem todos acessam. Falta de sensibilidade, mente presa ao passado, coração endurecido.
Não adianta Deus fazer se você não discernir, querido. Deus não está liberando um copo de água aqui nesse lugar. Deus está liberando um fluir de águas vivas nesse lugar. E o Espírito está dizendo, eu vou romper a sua sequidão. Recebe isso, irmão. E vou destravar o que está travado na sua vida. E vou fazer fluir onde disseram que acabou. Não acabou, não é o fim. Se você sente que está em um deserto, se você reconhece que precisa desse fluir, esse é o dia, irmão. Deus não te trouxe aqui, não foi por acaso. Eu não estou ministrando aqui hoje, não é por acaso. Quando eu entrei aqui nesse lugar, eu costumo entrar, onde eu vou, né, eu falo, Senhor, me dá a sua visão. E Deus nos mostra muitas coisas. Deus me mostrava tristeza nesse lugar, que estava sendo convertido em alegria. Dores de sofrimento estão sendo removidas nesse lugar. E algo novo Deus está fazendo aqui nesse lugar, a começar do púlpito até o último membro lá atrás. Algo novo está surgindo em Nova Cidade, querido. Não percebes? Israel recebeu essa palavra no momento de luta. Faziam quase 70 anos que eles estavam lá cativos na Babilônia. E de repente veio um profeta que não estava no cativeiro, estava no reino do norte, e leva essa palavra. Coisas novas estão surgindo. Coisas novas estão surgindo. Deus está criando caminhos. Coisas novas estão surgindo. Deus está criando caminho, irmão. Na vida de crente aqui hoje. Tem deserto terminando. Tem refrigério chegando. Deus está fazendo coisa nova. E Deus tem usado profetas dessa igreja. Essa mesma palavra que Isaías levou o povo que estava no cativeiro, no deserto da Babilônia, Deus usou o pastor TK. Com essa mesma palavra, vocês se lembram? Liberada por Deus para abençoar o povo de Nova Cidade. E coisas novas estão surgindo em Nova Cidade. Esqueçam que se foi. Não vivam no passado. Vejam. Eu farei uma coisa nova e ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Eu percebo. Quando eu entro naquela porta, a minha oração é, Senhor, seja feita a tua vontade. A promessa vai se cumprir na Nova Cidade. Abre meus olhos, Senhor. Irmão, quando nós reconhecemos aquilo que Deus é, e não aquilo que Ele está fazendo, ainda de maneira que nós não queríamos, milagres começam a acontecer. Sentenças que eram contrárias começam a ser revertidas. Provisão de onde não tem começa a surgir. Curas começam a acontecer. Renovo começa a acontecer, algo novo começa a surgir. E quando nós celebramos o novo de Deus, nós habilitamos para que algo ainda maior seja liberado sobre nossas vidas. Deus está fazendo coisa nova, eu não consigo ver outra coisa, irmão. Porque é isso que Deus está derramando aqui nesse lugar. É como se tivesse um óleo novo, um óleo de refrigério caindo sobre nossas vidas aqui nesse lugar. Nós temos que perceber. Curas vão acontecer nesse lugar. Curas vão acontecer. Testemunhos vão ser dados aqui em cima, nesse lugar. Cura das emoções, cura na mente, cura no físico, cura nas finanças, cura em todas as áreas de nossa vida. Temos que ter ação de perceber o que Deus está fazendo. Temos que ter ação de perceber.
Queria convidar os músicos para subir, por favor. Percebam o que Deus está fazendo, irmão. Você está orando pelos seus pastores. Você está orando pela compra do prédio novo. Você está orando para que as contas da igreja sejam pagas em dias. O pastor falou ali hoje. Hoje, essa semana é a semana de pagar os impostos. Precisamos ser fiel, querido. Você está sendo fiel ao Senhor? Precisamos nos posicionar como os guerreiros do Senhor e abraçar essa promessa que foi liberada para a nossa igreja. As mulheres começaram ontem. Eu li uma frase ali embaixo, guerreiras, quem sabe, que estava escrito embaixo? Guerreiras que abrem o caminho. Olha, cadê os guerreiros que vão abrir o caminho aqui de Nova Cidade também? Será que são só elas? Não adianta a gente falar para os nossos pastores, estamos juntos, pastor, estou com você, pastor. E chegar domingo à noite, o culto está vazio. Consagração semana que vem. Será que nós vamos estar aqui presentes? Claro que tem exceções de quem trabalha, não tem condições de estar, nós entendemos. Não tem condições. Mas será que, estou cansado. Não, muito cedo. Imagina se seus pastores pensassem da mesma forma. Não vou lá não, estou cansado, vou descansar. O pastor TK, ontem, com mais um pessoal, teve um curso para fazer de 8 da manhã às 5 da tarde. Depois teve outro compromisso à noite. Não para. Quantas coisas que ele abre mão de fazer o sábado para estar preparando a palavra para abençoar nossas vidas. E a gente está desfrutando do sábado. Vejam, não percebem? A gente quer a promessa, mas não queremos o sacrifício. Qual sacrifício nós estamos fazendo, querido? Irmãos, eu trabalho em Jacarepaguá, eu acordo 4h30 da manhã, pego 7 da manhã lá e saio 5 da tarde. Chego 8, 9 horas da noite em casa. O que Deus tem feito na minha vida, no início eu pensei em pedir conta em tudo, eu não estava aguentando ficar mais naquele lugar. Mas eu falei, Senhor, eu não vou sair por minha vontade. Qual é o seu propósito na minha vida naquele lugar? Saí de Niterói, abri mão da empresa que eu tinha, sem ser onde eu trabalho. Os recursos que eu tinha foram lá embaixo. E as contas não param de chegar, não é verdade? Sabe o que eu faço? Eu saio de Jacarepaguá, 5 da tarde. E venho rodando de Uber até 10 da noite, 10h30. Aí chego em casa, tenho que dar atenção à esposa, dar atenção aos filhos. Aí no outro dia, 4h30 da manhã, estou de pé de novo. Aí trabalho sábado também. Domingo estou aqui de manhã e estou aqui à noite. Uma coisa que eu falei no trabalho, eu não abro mão da minha quinta-feira. Não marca compromisso depois do horário. Eu tenho meu grupo de vida. Eu estou lá. Preciso dos recursos? Preciso. Tenho reunião com o pastor quarta-feira. É mais importante do que qualquer coisa. Eu sei porque eu estou naquele lugar. Eu entendi porque eu estou naquele lugar. Porque Deus tem algo maior na minha vida. Eu estou percebendo isso. E o meu propósito lá é levar a palavra dele para quem está naquele lugar. É passageiro. Eu creio que no meio do ano agora, maio, abril, junho, eu estou voltando para Niterói de novo. E coisas novas estão surgindo. Há momentos em nossas vidas, querido, que é preciso abandonar as nossas roupas velhas, que já tem a forma do nosso corpo, e parar de andar pelos nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo de travessia, querido. E se nós não ousarmos fazê-lo, ficaremos parados para sempre às margens de nós mesmos. Isso foi uma frase de um poeta que eu achei lindo. Tem a ver com a gente. Para me finalizar, quero que você grave essa frase aqui para você, leva para a sua vida. Quando alguém
te perguntar qual é a sua maior vitória, sabe o que você vai responder para ela? Aquela que eu ainda não vivi. E Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Pastor? Querido, Deus abençoe vocês, tá? Obrigado pela oportunidade. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando destinos. Te adorarei. Cante essa música, meu irmão. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O nosso Deus, meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sabe, irmãos, a gente não muda o deserto, mas o deserto muda quem a gente é. E a gente precisa estar muito bem firmado no Senhor, porque o deserto vai existir na nossa vida. E como o diácono Fabiano falou, está indo para Jacarepaguá, tem sido um desafio, tem sido um momento de deserto na vida dele, mas ele tem permanecido fiel. Sabe, precisamos caminhar nesse lugar de permanecer fiel, mesmo sangrando. E muitas das vezes a gente não quer esse lugar, porque dói. Sim, queridos, dói, mas está tudo bem, porque Deus é maior do que a nossa dor, a dor dele na cruz é maior. Então, vamos orar sobre isso, e a gente, que acho que precisa, é necessário a gente colocar o nosso coração nesse lugar. Jesus, estamos num deserto. Senhor Jesus, o Brasil tem passado por um deserto financeiro. Nós temos passado por deserto, Senhor Jesus, talvez no nosso trabalho, talvez um deserto emocional, um deserto, Senhor Jesus, relacional. Senhor Jesus, mas o Senhor está no deserto. E por mais que o deserto seja difícil,
seja custoso, Senhor Jesus, o Senhor está no deserto, o Senhor está em nossa vida. Por isso, Senhor Jesus, faça presente com os riachos desse deserto. Faça-nos ver, Senhor Jesus, essa água, o Teu Espírito, Senhor Jesus, no deserto que a gente tem passado. Por isso, Senhor Jesus, nós oramos a Ti e entregamos, Senhor Jesus, os nossos desertos. Tome conta dele. Em Teu nome eu oro e agradeço a Ti, por tudo o que o Senhor tem feito e por tudo o que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, leva-nos guardados e protegidos em Ti, para que a gente possa, Senhor Jesus, chegar em casa em segurança. Abençoe, Senhor Jesus, o nosso retorno. Abençoe, Senhor Jesus, a rua da nossa igreja. Abençoe o nosso bairro. Traga a sua presença e o seu reino sobre ela. Por isso, Senhor Jesus, oramos a Ti, louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Me sustenta até quando eu não